Fred, terceira via. O Amoedo desistiu, o Huck desistiu, o Mandetta está fazendo reunião com os coleguinhas, o Maia está tentando ser vice do Lula, o filho do Renan Calheiros também quer ser vice do Lula. E como que a gente vê a terceira via? O que está acontecendo? Vai ser quem? Gentili? Sim, eu vejo a terceira via assim com muito humor, né? É o único jeito de você ver a terceira via. É mais ou menos, é uma mistura de Zorra Total com a Praça é Nossa, né? Mas só com os piores personagens de cada um dos programas. O Amoedo, eu tenho que voltar para o Amoedo, porque na hora que você falou a terceira via aqui, eu já comecei a rir, porque eu lembrei do Amoedo, né? É o cara que passou os últimos 2 anos ensinando para o presidente da República como ele deve governar o país, né? Através do Twitter. O Amoedo descobriu o Twitter e passou os últimos 2 anos ensinando pro Bolsonaro como que tem que governar o Brasil. Ah, você não passou tão reforma, você indicou tal pessoa, você tem que fazer isso, liberal de verdade é assim. E aí ele se anunciou pré-candidato à presidência da República e 9 dias depois ele teve que retirar o anúncio porque ele não conseguiu governar o próprio partido. O que leva uma pessoa que não consegue governar o próprio partido querer ensinar um cara, uma pessoa que passou 27 anos ali no meio dos piores ratos da política e não se corrompeu? O que leva uma pessoa que não consegue governar o próprio partido querer ensinar o Bolsonaro a governar o Brasil? Olha o tipo de desilusão política que esse pessoal se encontra. E assim, o Amoedo, na verdade, para mim, ele é uma síntese do que seria a terceira via. Se a gente for olhar, ele realmente seria talvez o candidato assim que tem mais chances reais, né? Tem muita gente que tem aquela chance de ocasião, em razão de alguma explosão midiática, assim, como Mandetta, Huck. Mas o Amoedo, assim, pelo que ele já teve na outra eleição, os votos que ele já teve na outra eleição e a forma como ele vem construindo, tem muita gente que acredita nesse discursinho de novo do Partido Novo. Tem muita gente, infelizmente, que acredita. A gente não pode negar isso. Então, quando eu vi a forma como o Amoedo se desmoronou, toda aquela percepção de que eu tinha de que a terceira via no Brasil é uma mera piada se concretizou. E a terceira via no Brasil é uma mera piada. Não existe terceira via no Brasil, tá? Tudo que a gente vai ter ali é uma pessoa que seria massacrada pelo establishment. Imagina o Amoedo de presidente, meu Deus do céu. Ele não aguentou 9 dias de pressão dentro do próprio partido. Imagina ele de presidente sendo atacado por organismos internacionais, por governos internacionais. Imagina ele recebendo pressão da mídia todo dia, a mídia investigando coisa dele, da família dele, soltando fake news sobre ele e a família dele. Meu Deus, em uma semana ele não seria mais presidente do Brasil, ele seria um fantoche do sistema. Né? E o Bolsonaro só apanha desse jeito porque ele se recusa a fazer o papel de fantoche do sistema. E o mesmo vai servir. O Moro já pulou fora, o Moro não tem como. Mandetta, pode tentar, mas eu acho que vai ser muito difícil ele construir o nome dele em cima disso. Até porque se eu entrasse num debate com o Mandetta, a primeira coisa que eu faria num debate direto contra ele seria falar: por que você pediu para que as pessoas ficassem em casa até que elas sentissem falta de ar? Pronto. Eu perguntaria do caso de corrupção dele. Corrupção e tráfico de influência e caixa 2. Pois é. Então, assim, tá vendo? Tanto que esse pessoal é sujo, isso são coisas que você não pode jogar contra o Bolsonaro. Claro, você pode tentar jogar essas narrativas fantasmas da imprensa aí, mas tudo isso já foi desmentido, né? O que o Bolsonaro tá fazendo? Tá terminando as obras que o PT começou no Nordeste, nunca terminou, porque que essas obras eram currais infinitos de corrupção. Eles começavam as obras, nunca terminavam, não tinha esse interesse, né? O que o Bolsonaro está fazendo? Está trazendo segurança para o Brasil. No primeiro ano de governo dele, 2019, o número de homicídio caiu 20% e o número de estupro caiu 11%, né? Inclusive entre as minorias. Então, toda aquela militância, eu acho engraçado isso, toda aquela militância das minorias devia estar agradecendo o Bolsonaro. Olha, eu passei minha vida inteira lutando pela queda do número de mortes de pessoas negras. O Bolsonaro, em um ano, conseguiu que esse número se reduzisse em 20%. Porque a gente sabe que a maioria dos mortos de crimes violentos são pessoas negras e pardas, a maioria dos mortos. E o Bolsonaro reduziu esse número em 20%. Então o Bolsonaro foi o governante que mais salvou vidas negras. Ele salvou a militância, não, e ninguém agradeceu ele. Tá? Então, a gente até passou um pouquinho aqui, mas só para falar como essa terceira via ela é inútil, Camila. Essa terceira via seria nada mais do que um desvio no caminho entre o Brasil e a venezuelização. Se votar no Brasil, se votar no PT, a venezuelização é mais certa. Se votar na terceira via, a gente leva uns 5 minutinhos a mais, porque a gente vai estar contornando uma árvore, digamos assim. Mas o destino final é esse. A opção para o Brasil não tem outra coisa, Camila. Gosta ou não do Bolsonaro? É Jair Messias Bolsonaro, 2022 novamente. Não tem outra opção.
É o que eu falo, você gostando ou não, né? É o que a gente vai ter. Gostando ou não. Você gosta ou não da realidade, a realidade existe. Você gosta ou não da realidade, a realidade existe. E a realidade nesse momento o único que está disposto, tem coragem, tem motivação, tem os erros dele, né? Às vezes atua de uma forma ou outra que a gente discorda, mas a gente tem que levar em consideração também que nós não temos todas as informações que ele tem na hora de tomar as decisões dele. Mas o único que tem toda a coragem, motivação, disposição, é honesto e gosta de verdade da pátria dele, é o Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu, o cara foi esfaqueado. O cara foi esfaqueado e continuou. Ele não precisava disso. Ele já estava com os filhos crescidos, da filhinha pequena para ele cuidar. Ele podia largar a política e viver a vida dele aposentado. Mas não, ele foi esfaqueado e voltou para a competição. Ninguém jamais ia fazer isso por mero interesse. Ninguém ia fazer isso para ser corrupto. Se ele faz isso, é porque ele realmente acredita no país dele, ele realmente acredita que ele pode fazer a diferença. E quando eu vejo uma pessoa assim aparecendo, eu me sinto na obrigação de apoiá-la até o fim. Ô Fred, a Jussara, ela lembrou bem, ontem eu fiz uma live com um índio chamado Paula Purinã, lá do Amazonas, e num determinado momento da live, quem quiser assistir, pessoal, é só embaixo desse vídeo, tá o vídeo do Paula Purinã, ele denuncia o Mutreta, ele fala que o Mutreta tirou a Silvia da secretária da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e colocou um tal de Robson, para que esse Robson mantivesse o esquema de corrupção e tráfico de influência iniciado pelo Padilha na época do PT. E ele mostra áudio. Pois é, Camila. O que acontece? Esses políticos antigamente, quando o executivo rolava mais solto, isso aí era coisa simples. Isso era uma coisa extremamente cotidiana na vida deles. Então eles faziam esse tipo de esqueminha aí e passava solto. Mas aí de repente chegou o Bolsonaro lá e começou a examinar com lupa tudo. E começou a dar autoridade para que esses pequenos atos de corrupção fossem punidos, né? É claro que é extremamente difícil, não quer dizer, igual quando muita gente fala, olha, não tem escândalo de corrupção, não tem corrupção no governo federal. Tem corrupção no governo federal? Claro que tem, a máquina é gigantesca, o Bolsonaro é só um. Não tem como ele investigar todas as autarquias, todas as secretarias, todos os ministérios, todos os funcionários. Não tem como, isso não existe, né? Mas o que não há são escândalos de corrupção. Por quê? Quando a corrupção é descoberta, ela é combatida. Eles não deixam aquele esquema crescer, né? No governo Bolsonaro, você não vai ver uma Odebrecht novamente. Você não vai ver um Petrolão. Né? Você não vai ver os escândalos da farra do BNDES. Você não vai ver isso. Tá? E é isso que importa. A corrupção nunca vai deixar de existir. Não vai. Essa está na índole do ser humano e, infelizmente, esses seres humanos, muitos desses seres humanos, eles estão na política. Né? Mas o que a gente precisa cobrar e o que está acontecendo é justamente ter um presidente, ter um chefe de executivo que não tolere a corrupção, e isso, graças a Deus, hoje em dia a gente tem.